saber quem está na casa pela primeira vez. No final, estamos disponíveis para esclarecimentos que eventualmente pretendam. Muito bem-vindos às Casas Francisco Xavier. Desejamos um dia de paz, com saúde, ânimo e coragem para o enfrentamento da vida. Vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, cujo tema é Trabalhos Imediatos. E é um comentário à primeira carta de Pedro, que diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E Emmanuel comenta: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza na nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e prontos para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então proponho que nos unamos em oração, procurando fazer convergir os nossos interesses neste momento especial e particular para Jesus e para Deus. Eles que são os governadores da vida. Deus como Criador, que nos oferece tudo quanto possuímos de mais precioso para a nossa evolução. E Jesus, como seu mandatário e governador planetário, cuida em nome do Senhor de toda a humanidade. Mergulhados neste ambiente de paz e harmonia, sintamo-nos envolvidos pelas doces vibrações que o ambiente nos faculta, resultado dos nossos bons propósitos e interesses superiores, para que as bênçãos espirituais possam penetrar a nossa intimidade. Bênçãos de saúde, bênçãos de ânimo, de alegria, já que nos encontramos acompanhados pelos espíritos superiores que nos tutelam e orientam as atividades da casa. E ainda pelos nossos guias espirituais,
felizes pela oportunidade. Mestre querido, eis-nos reunidos em vosso nome, com o propósito de ponderarmos e refletirmos sobre os ensinos espirituais que a doutrina espírita nos faculta, tendo em vista o enriquecimento da nossa vida, da visão sobre a existência e dos fins a que estamos irremediavelmente destinados. Inspira-nos a todos, Senhor, e envolve-nos, para que os laços de afeto, iluminados pelo amor fraternal, possam interligar-se, para que a Assembleia, nos dois planos da vida, seja um grupo de trabalho, uma família que se une em torno de vós, para vos escutar a mensagem meiga, serena, a vossa voz que perdura e ecoa nas nossas memórias, no inconsciente profundo, guardados desde os tempos imemoriais, daquele período em que jornadeaste pela Terra e deixaste o planeta impregnado pela tua presença, pelo teu amor. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos e envolve toda a Assembleia e toda a humanidade nas bênçãos do vosso amor. Muito obrigado. Muito bem, o nosso trabalho de hoje, a nossa reflexão, a proposição para aqui podermos hoje conversar, é sobre a importância que a doutrina espírita, os ensinos espíritas, representam para a nossa vida. Já que jornadeamos pela Terra ao longo do tempo e temos que enfrentar as vicissitudes que são próprias da organização do planeta e que nos trazem incômodo, perturbação, tristeza, se não mesmo alguns quadros depressivos que persistem, que se reavivam e persistem no tempo. Importa dizer que estamos numa fase crucial da evolução planetária, não só sob o ponto de vista material, mas do ponto de vista físico e espiritual, razão pela qual todos somos convidados, todos, sem exceção, somos convidados a permanecer vigilantes e atentos, ponderados e confiantes, e irrestritamente confiantes na misericórdia divina. É nas fases difíceis da existência em que a nossa fé, a nossa confiança em Deus é chamada a ser provada, a fim de podermos manter a nossa estrutura espiritual e psíquica equilibradas, por forma a não sussurrarmos diante das arremetidas da perturbação, da agressividade, da violência, da guerra, das notícias que nos chegam perturbadoras e que nos confundem tantas vezes. E recorremos, sem dúvida, porque faz parte da natureza humana, para aqueles em quem confiamos a própria vida. E, no caso, a Deus, já que, confundidos e aturdidos, temos dificuldade em perceber como é que Deus permite que as circunstâncias evoluam como apresenta a civilização humana, e mantermos-nos fiéis a essa confiança é fundamental. Essa confiança, estamos a falar sob a ótica espírita, essa confiança tem que assentar no conhecimento, que resulta do estudo que os espíritos nos facultam, tendo em vista o alargamento da visão que fazemos da vida, o papel e o trabalho que nos é devido para o enfrentamento das vicissitudes, e tudo isso faz parte dos compromissos
e que a cada um está reservado e que a cada um compete realizar. E desde logo importa lembrar que a doutrina espírita é revestida, é constituída pelas revelações espirituais que chegaram pela voz dos Espíritos, tendo em vista a reposição de verdades esquecidas ou deturpadas no tempo por interesses escusos, mas que agora, nos finais dos tempos, como Jesus anunciou à época, ainda na Terra, que se apartaria dos seus apóstolos, mas que nos fins dos tempos ele enviaria o Consolador que recordaria tudo quanto ele havia dito e revelaria outras coisas mais que à época não foi de facto possível fazê-lo. Ora, em meados do século XIX, eis que os Espíritos se fazem ouvir de forma mais evidente e Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Denis Rivail, é chamado, convidado a interpretar essas manifestações que eram corriqueiras à época e, portanto, as manifestações espirituais, importa aqui referir que elas são transversais à criatura humana. Não tem nada a ver com questões de religião, com questões de raça, credo, política, de cultura, absolutamente nada. Ela faz parte da natureza humana e é o veículo através do qual a misericórdia divina se faz sentir para que as vozes dos céus, aqueles que são os porta-vozes da vontade de Deus, possam trazer aos homens essas lembranças, a sua natureza maior, a sua natureza espiritual, e ainda esclarecê-los de forma concludente. Então, nós temos manifestações dessas vozes que chegam dos céus, do outro lado da vida, em qualquer faixa da cultura, da religião humana. E todas elas são válidas desde que estejam alinhadas pelos princípios do bom senso, da ponderação, da bondade, do amor ao próximo, sem dogmas e sem qualquer vínculo religioso. É importante referir isto. Então, importa também conhecer e saber que todas as grandes religiões, como sejam o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, todas elas assentam as suas principais revelações de natureza divina nas revelações que chegaram pelos Espíritos, já que os seus principais intérpretes eram médiuns. Essa designação foi criada, autenticada por a figura que há pouco aqui referimos, Hippolyte Léon Denis Rivail, que ficou conhecido para a posteridade nos meios espíritas como Allan Kardec, um pseudónimo que adotou como, por duas razões. Primeiro, para que a doutrina espírita pudesse seguir o seu curso no seio da humanidade, no seio, enfim, à época em França, e no seio da humanidade, pelo seu valor próprio, intrínseco, e que ele não marchasse ou ela não marchasse à sombra do seu estatuto, já que era um pedagogo reconhecido, muito reconhecido, requisitado, prestigiado em França, e, portanto, a ideia foi remeter-se desde logo ao anonimato. E o nome advém de uma reencarnação anterior em que teve como druida nas antigas Gálias, na região de França, e, portanto, por essa razão foi adotado esse pseudónimo. E Allan Kardec, chamado, como dissemos há pouco, a interpretar e a ponderar sobre essas manifestações corriqueiras que ocorriam em França, nos salões nobres, e, portanto, eram conversas triviais do dia-a-dia sobre essas comunicações. E elas continham os mais variados
géneros e expressões, mas sobretudo o que assentava era sobre a curiosidade, que as pessoas procuravam reunir-se e atender às suas curiosidades na comunicação com as vozes que vinham do outro lado e também atender a coisas, a brincadeiras, já que muitos desses espíritos eram criaturas, enfim, superficiais na sua forma de estar e de ver a própria vida. E é Allan Kardec que, ao analisar todos esses fenómenos que ocorriam, chega à conclusão de que essas vozes mais não eram do que, ou tinham origem, naqueles que haviam já vivido na Terra. Então, para melhor entendermos, eram a voz dos mortos, dos chamados mortos, que continuavam vivos. E, portanto, tinham mudado de faixa vibratória. Isto é, desligando-se do corpo físico, passaram a viver numa faixa vibratória mais subtil e invisível para os olhos físicos, para os nossos sentidos físicos, mas a verdade é que ele constatou, identificou, provou que muitos desses espíritos que se comunicavam pretendiam ainda, por saudades, por desconhecimento, não só relacionar-se, voltar ao meio familiar ou ao meio social, mas outros traziam expressões mais nobres, mais profundas na avaliação e na colocação das questões mais imediatas da vida relativamente àquilo que era o conhecimento da época. Ora, Kardec, diante das circunstâncias, concluiu que, afinal, os mortos continuavam vivos. E eram o quê? As almas de que tradicionalmente nós ouvimos falar, neste caso, os espíritos que dão origem à vida física. Portanto, estão nos primórdios, na organização da vida física que cada um transporta do corpo, de todos os sentidos. Portanto, a vida que se manifesta no corpo físico, ela tem origem no espírito. Quando o espírito se desliga do corpo, porque o corpo é um elemento do qual o espírito se serve para esse desempenho, enquanto no plano físico, finda essa ligação, o espírito retorna à sua verdadeira condição, como é vulgar dizer-se, à sua verdadeira pátria. Mas apesar disso, não perde a sua identidade, não perde o seu caráter, não há transformação nenhuma, a não ser o desligamento relativamente ao corpo físico. Ora, então o espírito continua absolutamente consciente da sua existência, do seu património moral, do seu património cultural. E continua a aproximarem-se de nós, a comunicarem connosco por via intuitiva, pela inspiração, mas também de forma mais evidente, como Kardec constatou. A via que permite essa comunicação, Kardec atribuiu-lhe o nome de mediunidade. E mediunidade, qual é etimologicamente a origem da palavra de médium? Para percebermos que está a criatura que está entre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Ora, através de condições orgânicas especiais que algumas pessoas possuem, os espíritos podem se manifestar de lá para cá e os daqui podem se manifestar para lá. Ora, significa que, apesar da morte, todos continuamos interligados. Uns a viver num plano mais subtil, outros a viver num plano mais ostensivo e denso, como é o campo material. Porém, o desligamento aparente através da morte, porque deixamos de ver os nossos entes queridos, julgamos que a vida terminou. Muitos não acreditamos, mas as aparências deixam transparecer isso mesmo. Não sabemos o que se ocorre, nunca mais temos notícias de ninguém,
Não há ninguém que nos traga notícias a respeito dessa realidade e, como tal, nós vivemos entre a certeza e a dúvida. E a certeza porquê? Porque faz parte da natureza humana e espiritual a gênese divina, o princípio divino da imortalidade da vida e da alma. E, portanto, independentemente das nossas crenças, da nossa cultura, a realidade espiritual é um facto. E essas crenças que permanecem em nós, a certeza da vida para além da morte, ou da continuidade da vida, ela é intrínseca, ela faz parte da nossa natureza. Acontece que, chegados a esta altura da história da humanidade, e olhando para a retaguarda, damos conta que muitas destas realidades foram adulteradas por interesses escusos, humanos, para que aqueles que na Terra tinham interesse em usar do poder e em permanecer no controle das finanças, do comércio, da religião, da política, tudo foi ao longo do tempo engendrado por forma a que se constituísse e se permanecesse no poder aqueles que tinham interesses, de facto, em permanecer nessas condições. E a maioria das pessoas foram sujeitas, submetidas à perseguição. As Sagradas Escrituras foram adulteradas, por forma a que tudo se conjugasse e se vinculasse aos interesses efêmeros daqueles que tomaram o poder. E no caso em concreto, já que somos cristãos, desde a época em que o imperador Constantino adotou a religião, o cristianismo como a religião oficial do Estado, desde logo se iniciou um processo de adulteração, porque o Estado passou a controlar todo o movimento do cristianismo. E se até aí as igrejas cristãs, os grupos cristãos, o cristianismo, nos mais variados pontos do Império Romano eram perseguidos e eram mortos, a partir dessa altura ganhou corpo uma nova força, uma nova onda, ânimo entre os cristãos, que eram obrigados a viver nas catacumbas, como se costuma dizer, à sombra do poder instituído. E como tal, todos os ensinamentos iniciais do cristianismo foram passados à lupa para que se verificasse da sua veracidade, do seu interesse face aos interesses humanos. E desde logo, o primeiro, ou dos primeiros princípios, que é o da reencarnação, a esposa de Constantino, a imperatriz, cuja origem social era da periferia, digamos assim, da sociedade, não estava minimamente interessada no próprio processo e, através do imperador, impõe a mudança do princípio da reencarnação. Isto é, não se via e não desejava voltar numa reencarnação seguinte, ia ter que se confrontar com as circunstâncias do seu historial, daquilo que tinha sido até aí o historial da sua vida. E como tal, o princípio da reencarnação, apesar de estar, e ainda hoje, nas Escrituras e sobretudo no Novo Testamento, de tal forma se deturpou que as pessoas hoje, não, na sua maioria, não acreditam, não creem, têm alguma dificuldade porque não estudam, não ouviram falar da reencarnação, mas tudo isso faz parte, basta que haja atenção e interesse em estudar
abrindo o Novo Testamento, para perceber que em diversas fases Jesus fala desse princípio da reencarnação, isto é, da imortalidade da alma, da sua vinda, da sua partida e do intercâmbio entre os dois planos da vida. E, desde logo, ficou na sombra da dúvida o princípio da reencarnação, como também da comunicabilidade com os espíritos, o intercâmbio espiritual. E porquê? Porque, naturalmente, os espíritos mais evoluídos, como aconteceu com Jesus encarnado na Terra, os seus ensinos não interessavam à criatura mundana, que na posse do poder temporal não podiam estar de acordo e de agir em concordância com esses ensinamentos, porque isso obrigaria à alteração das estratégias e dos fins do seu poder. Portanto, teriam de abdicar daquilo que lhes era fundamental e que lhes dava a própria existência, o poder, o domínio sobre todas as criaturas e sobre as atividades humanas. Ora, nós teve este papel muito importante para o desvirtuamento de tudo o que está a jusante, isto é, daquilo que aprendemos a partir daí, já que a esmagadora maioria de nós vem do catolicismo. E então, as comunicações espirituais, que vêm desde sempre, no início da nossa intervenção, lembramos que ela faz parte da natureza humana, portanto, é transversal a toda a sociedade. Mas, no caso da religião, tudo isso foi restringido, proibido externamente e restringido a um núcleo muito apertado que controlava todo esse processo dentro da Igreja Católica, que ao longo dos tempos, foi-se agravando de tal sorte que os cristãos que eram perseguidos à época do Império Romano passaram a perseguidores. E se juntarmos as cruzadas, que tinham como principal líder o Papa, e cujo objetivo era a libertação da Terra Sagrada, onde jaziam os restos mortais de Jesus, na Palestina, até a todas as comunidades organizadas, tudo foi instituído por forma a que houvesse um domínio absoluto, mesmo a custo de vidas, de milhares de vidas. Se juntarmos a isso ainda o processo da Inquisição, o volume de vítimas cresce assustadoramente. E então, quem eram essas vítimas? Eram aquelas que não concordavam ou que discordavam, ou mesmo pela mais simples denúncia do familiar, do amigo. Todos eles eram levados à fogueira. E aí foram levados igualmente as grandes inteligências da Igreja, como Orígenes, como Jan Hus, que foi uma reencarnação de Allan Kardec, de Hippolyte Taissone, Denis Rivail, ali naquela zona da Boémia, que à época era alemã e depois tornou-se a República Checa, nos dias de hoje. O John Wycliffe, um sacerdote inglês, que igualmente foi levado à fogueira. Orígenes. Portanto, todas essas criaturas que discordavam das linhas estabelecidas foram todas elas sacrificadas. Para além da reencarnação, da existência do espírito, da comunicabilidade entre os dois planos da vida, mas também as indulgências. Sabem o que significam as indulgências? Ou não?
Não ouço. Era o perdão. Era o perdão. O perdão. Bem, o perdão nós podemos pedir sempre. Mas as indulgências eram o comércio que a Igreja instituiu para contornar as regras estabelecidas e simultaneamente arrecadar dinheiro. Há aqui pessoas, apesar de já de alguma idade, mas lembram-se com certeza, não estamos tão longe disso, que na época pascal era possível, ou melhor, estava instituído que não se podia comer carne durante a quaresma. Então aquelas sextas-feiras eram umas sextas-feiras de sacrifício, muito aborrecidas, porque lá tínhamos nós que comer peixe, não se podia comer carne. Em minha casa era assim também. E portanto era sempre uma aflição. Eu e o meu irmão tínhamos sempre que protestar com a minha mãe, e a minha mãe cumpria com as regras estabelecidas. Portanto, às sextas-feiras, durante o período da quaresma, não se podia comer peixe, a carne, salvo se fosse contornadas as regras a troco de dinheiro. Pagávamos a bula e, assim chamadas, as indulgências, e éramos autorizados então a comer carne. Mas isto é para uma simples... É muito simples. Esta explicação que estou a dar, a trocar o carapau por um bife. Era muito simples. Mas aqueles que eram perseguidos pelo Estado, pela justiça, por crimes cometidos, usurpação de terras, usurpação de bens, homicídios, como é que se faziam? A troco de dinheiro, de entregarem tudo à Igreja, essas criaturas eram acolhidas no seio da Igreja e pelas regras e pelas relações com o Estado não podiam ser incriminadas. Se não eram excomungadas, não é? Exatamente, se não eram excomungados. Portanto, eram as indulgências, como dissemos, foram fundamentais para criar poder, instituir força. E porquê? Porque, como em todas as organizações, há sempre a tentativa, e se não mesmo a concretização da entrada de figuras, enfim, escusas, que veem a oportunidade de atender às suas necessidades, tirando partido das circunstâncias em que se encontram, sejam elas de natureza política, social ou religiosa. Então, estas preocupações, o apóstolo Paulo manifestou-as desde cedo, quando acabado de entrar no movimento dos primeiros cristãos, junto aos apóstolos, exatamente para evitar que se deturpassem e desviassem dos princípios belíssimos das mensagens de Jesus, aquilo que são os interesses humanos. E tudo vai sendo deturpado de acordo com os interesses, esses interesses, enfim, escusos, e vão servindo aqueles que chegam e que dominam. Portanto, a pureza da mensagem é fundamental preservá-la, e por essa razão, porque Jesus sabia qual ia ser o seguimento, que era provável que assim acontecesse, dado o estado da humanidade, ele promete a vinda do Consolador. E ele diz que ele virá, ninguém o reconhecerá. Ninguém o reconhecerá. E ninguém o vai reconhecer porquê? Qual a razão? Porque são os Espíritos que vêm falar em nome de Jesus em meados do século XIX, como dissemos, e cuja primeira obra da doutrina espírita, que é, digamos, a que lançou e abriu campo à reposição das verdades divinas, em 1857, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Ora, então, nós entramos numa nova era. Há a reposição das verdades espirituais
E temos agora, espíritas, que dedicar-nos ao estudo, ao conhecimento, para que a força divina que jaz em cada um de nós seja por nós mesmos reconhecidos e, trabalhando essas forças, poder, enfim, superar as nossas dificuldades. Então, o que Kardec concluiu, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, é que nós, que também somos espíritos temporariamente ligados a um corpo físico, somos herdeiros de um passado. Somos os mesmos espíritos que vivemos N vezes no passado. Portanto, o mesmo espírito vai e volta continuamente, e neste processo e nesta dinâmica o espírito vai se aperfeiçoando para chegar aos planos superiores da vida, da felicidade, da saúde plena, que é o que nós desejamos. Afinal, porque isso é intrínseco à criatura humana. É uma questão divina em nós, espiritual. E essa força divina impele-nos para diante. E jamais desapareceremos. Então, como somos herdeiros de nós mesmos, as vicissitudes a que somos chamados a viver e que não têm uma correspondência a qualquer atitude ou ação menor nesta vida, ela tem respaldo numa vida passada, numa vida pretérita. Isto não é uma questão dogmática, não é uma questão religiosa. Hoje, a ciência da psicologia trata destas questões e aplica terapias adequadas aos traumas evidentes que chegam de eras primevas, de eras transatas. Então, nós temos que estudar e manter a beleza, a transparência dos ensinos espirituais para nos munirmos das ferramentas de trabalho. Das ferramentas de trabalho que são necessárias e úteis à nossa evolução. E termos o devido cuidado de evitarmos desvios e a conspurcação desses ensinos que permanecem no tempo. Porque a tendência, muitas das vezes, é essa mesmo. Quer dizer, nós que palmilhamos, que trilhamos N experiências, N vidas no campo da religião tradicional e fomos, desde há muito, habituados a entregar tudo nas mãos de Deus e à espera que os milagres cheguem às nossas vidas, hoje o trabalho, face aos conhecimentos adquiridos, concluímos que deve ser todo nosso. Nós vivemos hoje as circunstâncias do passado, isto é, sujeitos à lei de causa e efeito. Então, esses efeitos, cujas causas remontam ao passado, o que é que elas nos trazem? O que é que os espíritos nos disseram sobre as principais causas dos problemas humanos? Alguém me sabe dizer? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Nota positiva para o Francisco. O orgulho e o egoísmo. E são eles, de facto, os grandes óbices e que estão na gênese dos conflitos íntimos, dos conflitos externos, na relação dos povos, nos problemas que surgem no mundo. E às vezes eles são de tal monta que para nós, hoje, quando olhamos para aquilo que nós somos, custa-nos a crer que fomos a criatura que se transviou no passado e que está focada na parábola da ovelha tresmalhada. Nessa parábola. E de alguma forma, mais ou menos semelhante àquilo que simboliza a parábola, fomos nós que nos desviámos dos caminhos do Senhor. Da religião, não. Do bem. Jesus não nos falou de nenhuma religião. Jesus propôs que
fôssemos bons, que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei e os profetas. Então, desde que procuremos cumprir com estes princípios, com estes desígnios, com lealdade, com honestidade, as leis divinas atuam de forma justa e misericordiosa. Não estamos irremediavelmente condenados ao sofrimento. Então, ainda jaz na mente, no nosso pensamento, o medo a respeito do que vamos, para onde vamos a seguir à morte. Quando tivermos que ir para o outro lado também, ainda jaz em nós o receio. Ainda o medo do inferno. Outro desvio doutrinário da Igreja do passado, que foi para dominar, criar o medo. E então, em tese, a criatura estaria, salvo raras exceções, mas a esmagadora maioria iriam ser comensais, utentes do inferno. E a figura do inferno, repare-se bem, que não se encontra em qualquer das Sagradas Escrituras. Jesus não falou do inferno. E foi instituído para dominar e controlar. Dominar e controlar. Como foi a audição auricular. O confessionário. Para quê? Porque muitos dos segredos da vida de A, B ou C passavam por ali. Ora, tudo isto fazia parte de uma estratégia para chegar a um determinado fim. Manter o povo controlado. Ora, todos aqueles que se opuseram e que se opunham a estes comportamentos eram levados à fogueira. Eram condenados à fogueira. E, como foi o caso de Galileu, que só agora, recentemente, é que foram retratados, digamos assim, foi-lhes levantada a excomunhão. Como se isso tivesse algum interesse lá para o outro lado da vida. Não tem interesse nenhum. Absolutamente. Cada um vai colher os frutos da sua ação na Terra. Independentemente das regras humanas, daquilo que está estabelecido, ninguém vai perguntar por isso. Nem por medalhas, nem por condenações, nem por nada. Porquê? Porque a nossa responsabilidade enquanto cidadãos terrenos é responder à legislação e cumprir com as regras instituídas. E do poder reconhecido. Mas aquilo que está na gênese da criatura é o seu pensamento, o seu sentimento, o seu desejo ou não de praticar o bem. E é isso que depois se vai refletir do lado de lá. E é mediante essas circunstâncias e essas condições que os espíritos se reúnem. E onde se reúnem, se forem espíritos felizes e mais elevados, naturalmente que o meio em que se reúnem, em que se encontram, são um espaço feliz. Os espíritos estão alegres, convivem, estudam, dialogam, passeiam, trabalham lá no Ar Reforma, já estou a avisar, trabalham enfileirando-se nos grupos de trabalho que são chamados como colaboradores de Jesus e de Deus. E isto é transversal a toda a criatura. Quer dizer, as religiões, as concepções religiosas que nós adotamos, elas podem permanecer do lado de lá, sim. Mas toda a criatura de bem é convidada a trabalhar na obra divina. Quer dizer, vai oferecer, emprestar o que tem de bom para auxiliar a obra divina onde quer que seja preciso. Os espíritos que desencarnam e que estão menos, digamos que em menores condições evolutivas pela sua persistência no mal, naturalmente que se atraem e o meio onde estão
é fruto dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, é certo e sabido que alguém que tem a cabeça desarrumada não consegue arrumar o espaço em que vive. A nossa vida exterior traduz exatamente isso. Então, ora, quando os espíritos estão do lado de lá, é exatamente a mesma coisa. Portanto, refletem para o meio em que se encontram o estado da sua intimidade, do seu estado moral, do seu caráter, o seu estado belicoso, agressivo e violento. E quem aí visite, se durante a noite nós pudermos ir a um local desses, quando viermos, assim, olha, estive no inferno. E lá, aquilo é sofrimento de A a Z. É só dor e sofrimento. Portanto, ninguém sai de lá. Não é verdade? Não é verdade. Tudo isso cai por terra se nós tivermos em atenção aquilo que é o Deus, que significa Deus para nós, verdadeiramente. E quais são os seus atributos? Nós não podemos conceber um Pai, Deus e Criador da vida, que não seja infinitamente bom e misericordioso. Porquê? Volto a falar do medo, que foi explorado até à exaustão, de um Deus que se apresenta agressivo e violento, o Deus dos exércitos, que vingou durante séculos, hoje cai por terra, porque o próprio Jesus asseverou que esse Deus era um Deus bom. Os apóstolos, quando lhe perguntavam a miúde, porque ele falava muito de Deus, e ele interpelava, mas mestre, tu dizes que Deus, que o Pai que é bom, o Pai é bom, quem é o Pai que nós não vemos o Pai? Diz assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, até hoje, nós não temos ainda condições, nem sabemos definir claramente Deus. E essa pergunta é muito interessante, que foi colocada por Kardec aos espíritos. E os espíritos responderam a Kardec. Ainda vos faltam condições para saberem definir e interpretar aquilo que é Deus, a sua essência. Vamos aqui dizer o melhor. Nem eles o sabiam. Porquê? Porque ainda estão aquém da essência divina. Da essência divina. E como tal, só é possível chegar àquilo que é o nosso entendimento. E por isso os espíritos disseram que era a inteligência suprema, superior, causa primária de todas as coisas. Então, se nós estivermos atentos a esta resposta e contemplarmos, refletirmos sobre aquilo que é a vida, não só a vida física, mas a vida espiritual também, nós verificamos que temos muito para agradecer à própria vida e para agradecer a Deus. E, portanto, não é de estranhar que cada um de nós tenha um entendimento de Deus diferente. Estão a compreender? E é legítimo. É sim, senhor. É sério. É sim, senhor. E porquê? Porque cada um interpreta estes princípios de acordo com as suas capacidades. E a forma como eu a interpreto não é melhor nem pior que a do meu semelhante. Ela é verdadeira e é leal e é com essa que eu convivo. O que importa é que os atributos da criatura a quem eu adoro e a quem deposito confiança e reconheço a sua paternidade, ele é bom na sua máxima expressão. Perfeição absoluta. Isso é que é fundamental. Porque senão criam-se conflitos em nós. Porque ainda com a ideia do passado de que Deus era um tirano e que nos castigava,
nós convivemos ainda com essas impressões. Temos alguma dificuldade em, como se costuma dizer, pôr a cabeça acima do muro, ver para além do muro. Quer dizer, acomodamos-nos a essas circunstâncias e não cogitamos, não refletimos aquilo que os Espíritos nos ensinam. Daí ser fundamental. E porquê? Porque aquilo que perspectiva o conhecimento espiritual é dotar-nos de ferramentas, como costumamos dizer, que nos permitam corrigir os nossos maus pendores, para aqueles que ainda reconhecem tê-los. Os maus pendores. Ora, qual é a origem desses maus pendores? O orgulho e o egoísmo. Então, cabe a cada um avaliar corretamente aquilo que é a sua natureza mais íntima e a necessidade de alteração. E às vezes, ainda, só uma nota curiosa, é que chegamos ao Espiritismo, chegamos ao Centro Espírita e permanecemos na doutrina durante N tempo e ainda estamos convencidos que vai ser o passe, que vai ser a desobsessão, que vai resolver os nossos problemas. E onde está a gênese desta visão distorcida? Naquilo que são as nossas experiências múltiplas de reencarnações passadas e que ainda permanecem muito em nós e na maioria das pessoas que comunga de outras religiões. Porquê? Qual é o conceito? Eu vou a Fátima a pé, eu faço juras, eu pago isto, dou aquilo, faço aquilo outro. Quer dizer, eu transfiro as minhas responsabilidades, o trabalho que me compete realizar no aprimoramento moral, nos outros. Vou lá à Nossa Senhora, só a minha Nossa Senhora tem aqui os meus defeitos, os meus maus pendores, e agora você trata disso tudo, e eu, o que quero é um milagre. O que eu quero é um milagre. Quando o milagre não acontece, eu aborreço-me com a Nossa Senhora. E as coisas, às vezes, são sérias mesmo. Não é? Então o conceito é este. E nós trazemos para o Espiritismo, porque não estudamos, não interiorizamos os conceitos, o mesmo. Então vamos ao centro. Nós queremos espaço, queremos desobsessão, queremos... agora também já queremos psicografias dos familiares, já queremos isto, já queremos aquilo. Raramente nós dizemos assim, olha, eu quero estudar, quero aprender a ver se eu melhoro. Bem, também não precisamos de melhorar, já somos todos bons, para onde é que vamos? Não saímos daqui, não é? Então, esta a questão fundamental, porque nós também somos fruto do meio. O meio em que vivemos, a cultura em que vivemos, tem muita influência. Eu vou mostrar aqui um detalhe, uma mensagem, uma ocorrência na vida de Jesus e vamos refletir e vemos como as circunstâncias e a desatenção nos leva a caminhar noutro sentido. Portanto, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, isto é transcrito do Novo Testamento, tem ali o título que é O meu reino não é deste mundo. Ora bem, porque este meu reino não é deste mundo? Sabem que quando Jesus, na última Páscoa que viveu, e chegou à cidade de Jerusalém, ele foi recebido com palmas, arranjaram-lhe até um burrito para ele se sentar em cima como símbolo de realeza, que era aquilo que podiam e era comum meio de transporte entre gente pobre. E essa maioria de pessoas eram pobres que conviveram com Jesus durante N tempo e ouviram a mensagem por aí adiante. 24 horas depois, Jesus estava detido. E foi detido por quê? Porque se maquinou entre os judeus, por causa do poder temporal, porque Jesus começou a pregar a boa nova pelos mais diversos pontos
da região e, portanto, o número de pessoas era cada vez crescente, de pobres na sua esmagadora maioria, paupérrimos, desgraçados, doentes, estropiados. Iam ouvir em Jesus a mensagem da Boa Nova, pois nunca ninguém lhes tinha prestado aquela atenção especial e que não queria absolutamente nada das criaturas, contrariamente ao poder instituído em que eles, para obterem a salvação, tinham que ir ao templo e fazer sacrifícios. E de acordo com os seus pecados, assim eram os animais vendidos no templo, era um negócio instituído pelo templo, para que comprassem os animais e ali fizessem os sacrifícios. E, portanto, juntamente com as suas orações, eram perdoados. Já estão a ver, já estão a imaginar, recordam-se da célebre passagem em que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Muito bem. Então, porquê? Porque tudo se juntava ali para fazer negócio. Então imaginem o que é entrar no pátio principal do templo e logo ali, à esquerda, a venda dos animais, à direita, o sacrifício dos animais. Então aquilo era sangue ali no chão que brotava, é fruto da época, não é? Mas já estão a imaginar como nós, estes hábitos, quiçá, se nós não tivéssemos regras instituídas pelo poder político, naturalmente que legisla, nós possivelmente ainda hoje estaríamos a sacrificar animais, já sacrificámos pessoas, lá mais para trás, mas a sacrificarmos animais para tratar dos nossos pecados. Mas como agora não é possível, nós fazemos de outra forma. Sacrificamos o nosso próprio corpo. Somos capazes de andar 100, 200, 300 ou 400 km a pé, com problemas de saúde, para ir pôr nos ombros dos santos da nossa predileção os nossos problemas. Porquê? Porque a questão da fé permanece. A questão da fé de fundo permanece. Contudo, o que nós não queremos é conviver com os nossos problemas. Mas hoje a doutrina espírita faculta-nos essa visão mais ampla da vida. E concluímos que, afinal, nós somos herdeiros da mesma criatura do passado, que, noutras circunstâncias, prevaricou contra as leis de Deus. E hoje retorna ao corpo físico para se poder melhorar. É para ser castigado? Não. Deus não castiga ninguém. Mas eu reclamo o direito à reparação. Porquê? Uma questão de princípio, de justiça e de consciência. De consciência. Portanto, quem eventualmente, por qualquer circunstância, saiba o que é ter problemas de consciência por um erro cometido, por mais pequeno que seja, sabe o que isso nos causa na intimidade. Qual é o problema de fundo? Ora, estes desvios, reparem bem, aqui na época Jesus, 24 horas depois, já estava detido. Depois de entrar em Jerusalém, com as honras, enfim, dos seus seguidores, 24 horas estava detido. E 24 horas depois estava a ser julgado e condenado. E aqueles mesmos que o haviam recebido na véspera, com aquelas honrarias, escolheram o salteador que estava condenado, em detrimento da criatura que os amparou e que os orientou. E porquê? Porque, em boa verdade, o que nós queremos não é que nos digam o que temos que fazer e que nós devemos fazer. É que nos libertem, que nos tirem o problema dos ombros. E esse é o grande conflito. E acontece que, para regimentar aquela gente toda, os doutores da lei, que eram os que dominavam a sociedade, só não tinham poder sobre a vida dos seus cidadãos.
que isso era poder da potência dominante, dos romanos. Ora, então, entre aqueles que seguiam Jesus, queriam crer que Jesus era o Messias que viria e que ergueria a espada contra o poder dominante, contra os romanos, e retomariam o controle e a independência do seu território. É por esta razão, por esta crença, por esta convicção, que Judas se entrega aos doutores da lei e mancomuna-se com eles para lhes identificar e entregar Jesus a uma determinada hora. Portanto, o próprio Judas, que conviveu com Jesus, foi seu apóstolo até aos últimos momentos da sua vida, ele não entendeu a profundidade da mensagem. Porque aquilo que era dominante, volto a dizer, nós somos fruto do meio e temos que ter a independência e a isenção de ponderar e refletir sobre as propostas externas e o modus operandi, muitas das vezes, de grupo, que é para não sermos arrastados para circunstâncias que, a posterior, se revelam profundamente dolorosas. Então, este era o pensamento dominante da sociedade judaica de então. E, assim sendo, qual foi, digamos que, a instrução, a acusação que levaram ao representante, ao delegado de Roma, a Pilatos? De que Jesus se havia intitulado rei. Ora, isso era um crime face às leis vigentes. O único rei e senhor dominante de todo o território ocupado por Roma era o imperador. Fosse onde fosse. Portanto, qualquer criatura que desse sinais de querer ocupar e substituir o imperador era atrocidade. E é por essa razão que eles levam a acusação a Pilatos para que Jesus pudesse ser condenado, uma vez que eles não tinham autoridade para isso e pensavam que liquidando, matando a fonte, todo o problema se resolvia, o que não veio a efetivar-se. Isto é, mataram Jesus, mas a sua mensagem perdura até aos dias de hoje. E nesse momento crucial, Jesus é levado à presença de Pilatos. E reparem, este diálogo é muito simples. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? O rei dos judeus, portanto, ele pergunta, quer saber se há alguma afirmação. E porquê é que há aqui duas forças que se conjugam? Porquê é que Jesus é levado pelos seus correligionários, porque Jesus era judeu, é levado pelos seus correligionários a Pilatos? Porque era o medo da arregimentação daquela força que se estava a criar, daquela população que se juntava em torno de Jesus, às centenas e aos milhares, e eles tinham receio que aquela onda viesse a ocupar o trono, que os viesse a alijar do trono e tomasse ele o poder. Portanto, quer os judeus, os doutores da lei, os que governavam o Sinédrio, quer Pilatos, eram duas forças permanentes contra as quais, entre comas, Jesus iria lutar. Mas, no fundo, a questão é exatamente a mesma, quer no plano romano, quer no plano judeu. É o poder temporal, o medo de o perder. E então, vale recordar que na obra há 2000 anos, Emanuel faz referência a estes momentos. E Emanuel, por questões da saúde da sua filha, que tinha um problema grave e que os médicos recomendaram que fosse transferida para a Palestina, onde o clima era muito mais favorável, e ele pede ao imperador, e o imperador fala senador delegado da sua própria pessoa na Palestina. Portanto, era uma autoridade superior a Pilatos.
porque Pilatos representava o Estado romano e o senador Públio Lentulus representa a pessoa do imperador e, portanto, tinha autoridade sobre Pilatos. Neste momento, Públio Lentulus está ali no próprio palácio, porque, diante das dúvidas, reparem, Pilatos, ao conversar com Jesus, nota que há ali qualquer maldade dos próprios judeus do Sinédrio, dos doutores da lei. Não vê qualquer atitude agressiva, violenta, desrespeitosa de Jesus para com as autoridades. E ele pede ajuda a Públio Lentulus. Públio Lentulus, nesta altura, a sua família já tinha beneficiado da intervenção de Jesus. Porque, não havendo cura para a sua filha, a sua esposa, Lívia, vai à procura de Jesus com uma escrava de quem tinha falado, deste ser extraordinário que curava os enfermos. E vai à procura dele, encanta-se e adere às suas propostas com honestidade, com seriedade. Então, resolve lá o problema de saúde da sua menina. Ora, quando Públio Lentulus está aqui nesta reunião, já a sua filha tinha sido curada. E ele sabia, está no livro há 2 minutos, ele sabia que a solução do problema da sua filha tinha tido origem aqui em Jesus. Portanto, nós temos 2 criaturas que têm o poder absoluto sobre Jesus. As pessoas imaginem o que é o governador planetário. E ele dizer assim: antes que este mundo fora criado, já eu estava sentado à direita do Pai. Agora, os senhores imaginem em que locais está, sob o ponto de vista espiritual, as 3 criaturas presentes. Quando chega Jesus ao palácio, a esposa de Pilatos, Calpurnia, chama-o à parte e diz-lhe: olha, que eu esta noite tive um sonho e aquilo que me disseram é para que te não me envolvesses com esta criatura. Mas ele não fez caso. Então, se reparem, agora vamos ver o diálogo. És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é ainda aqui. O meu reino ainda não é aqui. Se reparem, vamos ver mais adiante. Vamos terminar. E disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Portanto, enquanto nós estamos na presença de 2 criaturas que são absolutamente mundanas, no sentido literal do termo, e de outra que lhes é diametralmente oposta, sob o ponto de vista moral e espiritual. Jesus estaria interessado quando ele diz o meu reino, dá a ideia que ele é rei em qualquer lado. Não, não é rei. É uma expressão do tradutor. Não é rei, mas é ele, por questões de natureza moral, do seu estatuto moral e espiritual, que governa o nosso planeta. Mas ele diz mais à frente: o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Porque se eu tivesse os mesmos interesses que os senhores, aqueles que atuam comigo estariam aqui para guerrear e para conquistar o poder. Mas reparem que diante disto não há quem lhe pergunte: mas que mundo é esse? Que reino é esse o teu, afinal de contas? Não é? Uma conversa, reparem, banal que nós temos com alguém que diz assim: olha, eu não sou daqui, eu sou de Lisboa. Ah, sim, e como é lá em Lisboa? Aquilo também neva, chove, tem rio, tem isto, tem aquilo. É assim, não é? É a curiosidade de alguém que está interessado no crescimento interior. Porquê? Isto é tudo uma questão mental, de cultura íntima, que é a partilha com aqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós, e é ainda o medo
que está por trás de Pilatos e de Públio Lentulus e dos doutores da lei é o medo. Medo de quê? Da perda dos seus privilégios e do poder que têm. Ora, no caso de Públio Lentulus, não era propriamente o medo de perder o seu estatuto, porque ele era o delegado de confiança do imperador Tibério. Mas era o preconceito. Era o preconceito. Era o preconceito de alguém com o estatuto dele na sociedade ter que se submeter a um indivíduo que tinha nascido lá no meio do mato, como se costuma dizer, e que agora estava ali com aquela proposta muito estranha de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, este desinteresse que é aqui manifestado por Pilatos, por Públio Lentulus e ainda pelos doutores da lei, porque nos casos do doutor da lei, que ficaram célebres no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, Nicodemos e Gamaliel, que eram adeptos de Jesus, mas que não se expunham publicamente para não sofrerem as consequências, apesar dos esforços que fizeram nos momentos que antecederam da decisão sobre levar Jesus a Pilatos para julgamento. Eles manifestaram-se contra, mas foram suplantados pela maioria, aqueles que de facto tinham todo o interesse em segurar, em permanecerem no poder instituído. Portanto, concluímos relembrando que é o medo que não devemos ter de enfrentar as nossas próprias, as nossas pequenezes, os nossos defeitos. Equívocos. Também, mas eu diria que aqui no caso os equívocos já são resultado também das ações. O que está na Gênese, voltamos a lembrar, é o orgulho e o egoísmo nas suas mais variadas matizes e que nós temos de procurar encontrar. E esse é o objetivo da doutrina espírita. Esclarecer e consolar tudo o que estiver ajusante é fundamental, ou melhor, é fruto, vai evoluir de acordo com o nosso interesse. Eu conheço a doutrina espírita, vou interiorizar os conceitos e vou aplicá-los para a mudança. E a mudança deve começar exatamente pela análise do nosso caráter e do que nós precisamos de mudar de dentro para fora. Depois, tudo mais, as forças espirituais, as forças divinas, movimentam-se para nos dar todo o apoio indispensável às nossas necessidades evolutivas. E nem tudo aquilo que nós desejamos será o melhor no imediato. Porquê? Porque o Espírito é eterno e vai sobreviver à morte. E aquilo que se perspectiva e que desejamos, de facto, é em que condições é que eu vou estar quando agora chegar ao outro lado. Então, é exatamente para isso que a doutrina espírita serve. Esclarecer, consolar, criar força e ânimo interior para vencermos os nossos maus pendores e superá-los, transformá-los em virtudes. É esse o nosso destino, é este o objetivo da doutrina espírita. E desejamos que, de facto, o nosso interesse se mantenha, tendo em vista esse objetivo superior. Terminamos o nosso trabalho perguntando se há alguma dúvida que subsista sobre a matéria. Não há dúvida? Então, vamos dar por concluído o trabalho. Terminada a tarefa da manhã, unamos os nossos pensamentos em torno da figura de Jesus.
o amigo incomparável das nossas vidas. Felizes pela oportunidade do reencontro, no plano físico e no plano espiritual. As duas assembleias interagem e, neste momento, as nossas almas elevam-se aos altiplanos da vida, oferecendo o melhor de nós, deixando fluir da intimidade os melhores sentimentos de gratidão, de alegria, para com Deus, pela criação da vida e pela oportunidade que nos deu, que nos dá, e assim se manterá pela eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, cujo testemunho nós verificamos a cada dia e a cada passo. Queremos Te agradecer a Tua misericórdia que se estende aos mais variados pontos do saber, da cultura, da ciência, da arte, das religiões. Estão, Senhor, os Teus mensageiros encarnados e aqueles outros desencarnados para atenuarem as nossas dores, por forma a facilitarem o processo de reerguimento moral, permanecer na vida aproveitando as oportunidades, a fim de vencermos as arestas mais agudas do nosso caráter, para nos tornarmos criaturas de bem. Lembramos todos quantos sofrem, Senhor, e neste momento deixamos fluir da intimidade a energia que os nossos pensamentos criam e expandem, iluminado pelo nosso amor, esta força acentuada, esta energia que se une e que se expande, ela é dirigida àqueles que se encontram em dificuldades, no plano físico ou no plano espiritual. Entregamos-la aos benfeitores espirituais para que dela façam uso como elemento terapêutico para os nossos irmãos em necessidade. Lembramos os países em guerra, Senhor. Lembramos milhões de criaturas que se encontram vinculadas a processos agressivos e violentos, por egoísmo e por orgulho daqueles que detêm o poder da força, e, independentemente das razões, o poder da força que aturde, que agride, que violenta. Ó Mestre, diante das circunstâncias, pedimos-te que nos inspires à ponderação, à sensatez, para que a nossa vida se paute pelos princípios da fraternidade, da tolerância, se não mesmo do amor ao próximo, independentemente do próximo, Senhor, já que os nossos desafetos são igualmente nossos irmãos em processo evolutivo, tal como nós mesmos. Deixa-nos elevar as nossas vozes em cântico de louvor à vida, abençoando a Tua obra, cantando-Te glórias e rogando-Te por paz entre os homens. Muito obrigado, Senhor.
Que a tua paz permaneça connosco.